Então, agora, frente 1, o módulo 20, continuando nas relações trigonométricas no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente, tá? Então, vamos ver o que o novo exercício pede. Um volume é lançado de um avião que está a 3 km de altitude. Então, esse avião está a 3 km de altitude. Devido à velocidade do avião e à ação do vento, o volume cai segundo uma reta que forma um ângulo de 30 graus. Então, devido ao vento, tá? O avião vai soltar esse volume, só que ele não cai em linha reta em relação ao solo. Ele forma um ângulo de 30 graus. Assumindo raiz de 3 igual a 1,7, letra A, calcular a distância percorrida por este volume, desde o lançamento até tocar o chão. E letra B, a distância do ponto A até o ponto em que o volume toca o chão. Então, vamos lá. Se essa distância aqui é perpendicular ao solo, tá? Eu sei que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Se esse aqui é o lado oposto ao ângulo reto, isso aqui para nós é a nossa hipotenusa. Se eu fixei esse ângulo aqui, esse valor aqui é o meu cateto oposto. E esse aqui é o meu cateto adjacente. Muito bem. Então, se ele quer saber, letra A distância percorrida por este volume desde o lançamento até tocar o chão, ele quer essa distância, tá? E B, a distância do ponto A até o ponto em que o volume toca o chão, então, na verdade, ele quer essa distância. Então, vamos resolver letra A e letra B. Então, vamos lá. Letra A, o que ele diz? Para achar essa distância aqui, foi fixado esse ângulo, tá? Bastaria calcular KI. Para mim, KI é o cosseno. Cosseno de que ângulo? De 30 graus. Então, eu tenho KI. Se 30 graus é um ângulo notável, cosseno de 30 graus, o valor dele é raiz de 3 sobre 2. No meu triângulo retângulo, o meu cateto adjacente, eu sei que é 3 quilômetros. E a hipotenusa é o x. Então, facilmente, eu saio que raiz de 3x é igual a 6. X será 6 raiz quadrada de 3, tá? 6 raiz quadrada de 3, eu preciso aqui racionalizar. Qual que é o fator racionalizante? É o próprio raiz quadrada de 3. Ou divido por 1,7, como quiser, tá? Então, eu sei que, 6 raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz quadrada de 9, ou 3 ao quadrado, que é o próprio 3. Se eu simplificar, eu tenho 2 raiz quadrada de 3. Só que eu disse aqui, que o valor do radical 3 é 1,7. Então, vai ficar 2 vezes 1,7, eu encontro aqui 3,4 quilômetros. É a distância que o volume percorre para chegar até o chão. E a letra B? A distância do ponto A até o ponto em que o volume chega ao chão. Então, aqui, a distância é o cateto oposto e eu tenho aqui o cateto adjacente, tá? Uma das relações seria coK. Qual a outra? Corri, que é seno. E qual a outra ainda? Pitágoras. Aí, a maneira que eu achar melhor, tá? Eu vou trabalhar com a tangente. Eu sei que é coK. Tangente de 30, como sendo um arco notável, na tabelinha vale raiz quadrada de 3, tá? O cateto oposto ao ângulo dado, eu sei que é o y. E o cateto adjacente é o 3. Se eu tenho uma igualdade de duas razões, posso cancelar os denominadores que são iguais. Eu tenho, então, que o y vale raiz de 3.
tá? Se o valor dele é 1,7, então eu tenho aqui 1,7 quilômetros. A distância do ponto A até o ponto B. Muito bem. Seguindo aqui, o exercício número 2. O que diz o modelo da Unesp, né? O modelo do Enem. Então, ele fala assim, ó. A figura representa a vista superior do plano do tampo plano e horizontal de uma mesa de bilhar retangular ABCD. Mesa de bilhar ABCD. Com caçapas em ABCD. Caçapas em ABCD, né? O ponto P localizado em AB, então, ó, o ponto P localizado no lado AB representa a posição de uma bola de bilhar, sendo PB igual a 1,5, de P até B igual a 1,5 e de P até A igual a 1,2 metros. Após uma tacada na bola, ela se desloca em linha reta, colidindo com BC no ponto T. Então, olha lá. A pessoa que está jogando, tá? Jogou a bola e ela fez essa trajetória, tá? Sendo a medida do ângulo PTB, ó, PTB, igual a 60 graus. Então, essa medida do ângulo aqui, ó, 60 graus, tá? Após essa colisão, a bola segue em trajetória reta, diretamente até a caçapa D. Então, vamos ver o que ela faz, ó. Ela faz linha reta até a caçapa D. É ruim o preto ali para vocês observarem, ó, tá? Mas ela faz essa trajetória, certo? Nas condições descritas e adotando raiz de 3 igual a 1,43, a largura do tampo dessa mesa em metros é próxima a. Então, vamos lá. Eu preciso achar a largura do tampo. Eu quero achar isso aqui, que é o mesmo valor desse lado, porque, tá? É paralelo e são iguais. Muito bem. Se aqui é 1,5 e aqui é 1,2, eu tenho que a medida CD é a soma dessas duas medidas aí. Então, eu tenho que essa medida aqui mede 2,7, tá? Então, agora, temos que trabalhar com calma, tá? Eu tenho, de alguma forma, como achar o valor de BT. Então, vamos lá, ó. Se isso aqui é um ângulo reto, e eu fixei esse ângulo, isso aqui para mim, ó, é o meu cateto oposto. E eu quero justamente o cateto adjacente, que é o segmento BT. Então, olha lá. Primeira coisa que eu vou fazer. No triângulo PBT, eu vou trabalhar com cateto oposto e cateto adjacente, eu vou trabalhar com tangente, porque tangente é coká. Correto? Bom, mas tangente de quem? Tangente de 60 graus, que foi dado aqui. Eu sei que a tangente de 60 vale quanto? Arco notável, raiz de 3, lá na tabelinha. O cateto oposto ao ângulo dado nesse meu exercício é 1,5. E o cateto adjacente é o segmento BT. Tá? Trabalhando desta forma, eu tenho que raiz de 3 BT é igual a 1,5.
Então, eu sei que BT vai ser 1,5 sobre raiz de 3. Dá? Não posso ter radical, denominador radical, eu vou racionalizar. Racionalizando, eu encontro 1,5 raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. 1,5 raiz de 3 sobre 3. Aí ele disse aqui que a raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,73. Então, eu sei que eu vou pegar, ó, 1,5 vezes 1,73 dividido por 3. Eu vou obter o 0,865 fazendo essa multiplicação e essa divisão. Então, que conclusão que eu chego? Que o segmento BT mede 0,865, tá? Metros no caso, correto? Bom, agora eu preciso achar essa distância aqui, ó. De alguma forma, eu tenho que achar essa distância aqui, tá? O que eu vou pensar? Se esse ângulo é 60, esses 3 aqui medem 180, tá? Eu vou levantar a hipótese que esse é 60, esse é 60, e esse também aqui, ó, será 60. É uma hipótese, tá? Bom, sabendo disso, isso aqui para mim, no caso, é o meu cateto oposto e esse aqui é o meu cateto adjacente. Novamente, eu trabalho com tangente. Então, só agora eu vou trabalhar no triângulo CDT. CDT. Então, o que eu vou fazer novamente? Ó, cateto oposto e cateto adjacente. Tangente de 60 é coK, tá? Tangente de 60, também um arco notável, raiz de 3. Cateto oposto ao ângulo dado é 2,7. E o cateto adjacente é o segmento TC ou CT, como quiser. Extremos e meios, eu tenho raiz de 3, TC é 2,7, TC é 2,7 sobre raiz de 3, a mesma situação da anterior, vou racionalizar, eu vou ter 2,7 raiz de 3 sobre 3. Eu sei que raiz de 3 é 1,73, 2,7 vezes 1,73 dividido por 3. Se eu fizer essa divisão, eu vou sair com 1,57. Então, eu tenho que o segmento TC vale 1,557, tá? Só que esse não é o final. O que eu preciso como item 3? Eu preciso do segmento BC. Quem que é o segmento BC? É o BT, tá? Mais o TC. Então, o segmento BC será, quem que é o BT? 0,865. Quem que é o segmento TC? 1,557. Se eu somar os dois, eu encontro o meu segmento BC, 2,442 metros. Eu tenho 2,44, é próxima à letra A, 2,42 metros. Continuando o exercício número 3, vamos ver o que pede o exercício número 3. Uma empresa precisa comprar uma tampa para o seu reservatório que tem a forma de um tronco de cone circular reto, como mostrado na figura. Então, olha o que ele quer: comprar uma tampa para esse reservatório. Considere que a base do reservatório tenha um raio igual a 2 raiz de 3. Então, olha lá. O
que é o raio? É o segmento que vai do centro até a extremidade. Então, essa medida aqui, ó, é 2 raiz de 3. E que sua lateral faça um ângulo de 60 graus com o solo. Eu sei que essa lateral, tá, do reservatório, formou aqui um ângulo de 60 graus com o solo, tá? O que mais que ele fala? Se a altura do reservatório é 12 metros, então eu sei aqui, ó, a altura eu posso dizer que vai do centro até o centro. Então, eu sei que aqui é 12 metros, a minha altura. A tampa a ser comprada deverá ter um raio de. Então, ele quer saber qual vai ser o raio dessa tampa. Bom, estamos estudando triângulo retângulo. Aliás, relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então, de alguma forma, vai me aparecer aí um triângulo retângulo. Onde? Prestem atenção, então, aqui, ó. Aqui é a altura. Eu posso dizer que essa altura é a mesma daqui? Que aqui é 12? Sim? Bom, se aqui é 12, vocês percebem que essa distância aqui é a mesma dessa. É o raio grande. Mas eu tenho só esse valor, tá me faltando esse. Então, de alguma forma, eu tenho esse valor. Então, ó, observem aqui, ó, tá? Eu vou fazer ao lado esse triângulo. Então, vou só refazer aqui esse triângulo, ó. Eu sei que aqui é um ângulo de 90, esse ângulo aqui é de 60 graus, essa altura aqui é 12 e essa medida aqui eu não sei que é x, tá? Então, se foi dado esse ângulo aqui de 60 graus, eu penso aqui, ó, tá? Aqui é o meu cateto oposto e aqui é o meu cateto adjacente, tá? Se ele é o oposto e o adjacente, facilmente eu acho o valor de x, tá? Então, olha, vai ser o quê? Tangente de 60 é coK. Tangente de 60, sendo um arco notável, eu sei que ele vale raiz de 3. O meu cateto adjacente é 12, tá? E, aliás, o meu cateto oposto é 12 e meu cateto adjacente é x. Então, eu tenho extremos e meios, raiz de 3, x é 12, x vai ser 12 sobre raiz de 3, tá? Eu sei aqui que eu preciso racionalizar. Eu tenho que x vale 12 raiz de 3 vezes raiz de 3 da raiz de 9, que é 3. Simplificando, eu tenho 4 raiz de 3. Muito bem. Já sei que a minha resposta está próxima, porque eu estou no radical 3 e não preciso nem pôr valor de 1,7, tá? Só que eu achei esse pedacinho aqui, mas na verdade eu quero esse. Mas quem que é o raio grande? O raio grande, que é esse, seria todo esse pedaço aqui, que seria o 2 raiz de 3 mais o valor do x. Então, qual vai ser o raio da tampa? 2 raiz de 3 mais o x que eu encontrei, que vale quanto? 4 raiz de 3. Então, qual vai ser o raio da tampa, do tampo desse reservatório? 6 raiz quadrada de 3 metros, que seria a alternativa D. E por último, eu tenho lá, ó, ao decolar,
um avião deixa o solo com um ângulo de 30 graus. Então, olha lá, ao decolar, o avião decolou sob um ângulo de 30 graus. A 3,8 da cabeceira da pista, existe um morro íngreme. Então, ó, a cabeceira da pista é aqui. A 3,8 quilômetros tem esse morro. O que o exercício pede? A figura abaixo ilustra a decolagem fora de escala. Podemos concluir que o avião ultrapassa o morro a uma altura a partir da sua base D. Então, na verdade, o exercício está pedindo a altura do morro. Correto? Então, será que eu consigo sair aí num triângulo retângulo? Consigo. Qual que é meu triângulo retângulo? Olha lá. A altura do morro é um ângulo de 90. O espaço percorrido pelo avião, 3,8 quilômetros, com um ângulo de 15 graus. O que eu tenho no meu exercício? Olha lá, aqui eu tenho o meu cateto oposto e aqui eu tenho o meu cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente, eu sei que eu vou trabalhar com tangente. Tangente do ângulo dado. Quem que é o ângulo dado? 15. Então, tangente de 15 é coK. Qual é o valor da tangente de 15? Não deu, não tem o valor. Ele não é arco notável e não foi dado, mas eu observo que ele aparece aqui nas minhas respostas. Então, ele permanece como tangente de 15. O cateto oposto, eu sei que é o H. E o cateto adjacente, 3,8. Então, veja só, H vai ser o quê? 3,8 vezes tangente de 15 graus, no caso, quilômetros. Então, qual que é a alternativa que eu tenho no meu exercício? A letra A.